Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política deve fazer-se com seriedade e coerência. Na democracia representativa, os políticos não são objetos telecomandados da opinião pública que dizem o que fica bonito, principalmente a 3 meses das eleições. Ou pelo menos não devia ser assim. Se há tema que ao longo dos últimos 4 anos os deputados desta maioria se têm debatido, é a criação das condições necessárias para que o ensino superior público, nomeadamente a Universidade da Madeira, possa funcionar como um instrumento estruturante para a formação dos nossos jovens e de capacitação e desenvolvimento da economia regional. Ao longo desta legislatura, foram inúmeras as iniciativas para que politicamente este assunto fosse discutido. Resoluções aprovadas, audições parlamentares, reuniões e contactos para alertar os responsáveis políticos nacionais para a circunstância do subfinanciamento da nossa academia. O que fez o PS? Ignorou, nada disse, quando falou defendeu a República, assegurando que o seu governo iria cumprir o que nunca cumpriu. Importa não esquecer, ainda antes da pandemia, que a Universidade da Madeira, ao contrário da Universidade dos Açores, assinou o contrato de legislatura sob promessa de que as suas circunstâncias, as circunstâncias de uma região autónoma, seriam atendidas de forma particular. O anterior ministro, que nunca se pronunciou sobre a questão, em concreto, e a atual ministra, que sempre que cá vem, refere por diversas vezes que está sempre tudo pronto, tudo em andamento, mas a verdade é que os anos passam e a República não responde a nenhuma das solicitações. Ao longo dos últimos 8 anos, a matéria do subfinanciamento da Universidade da Madeira tem sido objeto de propostas de alteração em sede de Orçamento de Estado. Qual é a postura do PS? Chumbo sucessivo. Ora com o PC, ora com o Bloco, ora com os dois, ora sozinho. Da postura do PS relativamente ao ensino superior na Madeira, pode-se constatar uma coisa. Os estudantes, o seu ensino e as suas condições não são uma prioridade. Nem para o PS de cá, nem para o PS de lá, nem para o PS do meio do caminho, liderado por Carlos Pereira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o papel ridículo a que se prestou o líder do PS ao anunciar 3 milhões de euros para a UMA, caso venha a ser governo, é um insulto a qualquer madeirense, mas sobretudo a qualquer estudante daquela instituição. O que se espera de um político sério, e não de um objeto telecomandado da opinião pública ou do Largo do Rato, é que estivesse ao lado da equipa reitoral, reconhecesse os desafios e assumisse o compromisso político de, junto do governo do seu partido, que é quem tem responsabilidade nesta matéria, lutar para que a República viesse a terreno assumir as suas responsabilidades. Mas, mais uma vez, o que fez o senhor deputado? Baixou a cabeça, desistiu de lutar pelas responsabilidades que o país tem para connosco. O senhor desistiu de lutar pela autonomia, desistiu de lutar pela Madeira e ainda acham que este indivíduo tem condições para nos liderar. Além de derrotista e hipócrita, a atitude oportunística do líder do PS faz-nos lembrar a postura de um desenho animado do final dos anos 90. Sérgio Gonçalves tem-se revelado o Doraemon da política madeirense. Tem um bolso mágico onde tudo se encontra e quando não há o que se procura, socorre-se de uma porta mágica, imagine-se, cor-de-rosa, teletransportando-se para um mundo cósmico em que os sonhos não passam disso mesmo. Sonhos e nada é realidade. Exemplo desta construção cósmica é, inclusivamente, o valor que diz ser necessário para alavancar a Universidade da Madeira. Porquê 3 milhões de euros? Porque não 2 ou 5 milhões? O desconhecimento da matéria é tal que o PS nem sabe, ou procura sequer nem saber, que os estudos realizados, as sucessivas reuniões e as comunicações do reitor da Universidade da Madeira relativamente a esta matéria revelam sempre uma necessidade de financiamento entre os 4 e os 7 milhões de euros. Inclusive, é uma das conclusões do estudo elaborado pelas 2 universidades insulares sobre a necessidade de financiamento específico diferente do restante território. Mas não, vem o PS, atira 3 milhões para o ar, do nada, de forma irresponsável, sem qualquer noção da realidade. Isto não é só sinal de impreparação, senhoras e senhores deputados. Pelo contrário, é um sinal de arrogância intelectual que qualquer coisa serve para calar os universitários e as suas necessidades. Essa atitude só revela ainda uma outra coisa. A pequenez, o desconhecimento e a arrogância com que o PS olha para a Academia da Madeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Os desafios da Universidade da Madeira são cada vez mais prementes. Além do subfinanciamento que a faz receber em 2023 menos 40% do que a congênere açoriana, existe hoje um problema com os projetos prometidos e sucessivamente adiados pela República. A Elvira Fortunato, já por 2 vezes em deslocações à Madeira, prometeu a assinatura de um acordo para rever a questão do subfinanciamento da referida instituição, bem como da assinatura do contrato da construção do edifício da residência universitária e da Escola Politécnica. Mas, para já, no término de mais um ano letivo, como de costume, nada assinado, nem nenhuma perspectiva de vir a assinar. Importa relembrar que em todo este tempo o Governo Regional da Madeira continua a apoiar a Universidade da Madeira sem ter qualquer tipo de responsabilidade nesta matéria. É o apoio que anualmente se concretiza em áreas como as infraestruturas, os professores destacados e o apoio aos 3 anos de curso de Medicina, num esforço orçamental anual de 2 milhões de euros. No entanto, não se esgota aí. Além destes apoios, é oportuno relembrar que o Governo Regional da Madeira apoia, desde 2018, o passo sub-23 que a República teimosamente não aplica à Madeira, num esforço orçamental superior, desde o início do programa, a 1,9 milhões de euros. Além disso, há o compromisso político do nosso Executivo em apoiar a residência universitária a construir, mas que a República não assina o contrato, bem como de promover a aproximação entre a Universidade da Madeira e o setor empresarial da tecnologia, nomeadamente através da Startup Madeira, numa nova infraestrutura cujo projeto arranca no final deste ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a comunidade académica, bem como os madeirenses, não esquecem que foi o governo do PS que deixou a Madeira fora do Programa Nacional das Residências Universitárias, que não pagou os sobrecustos daquela que era a aplicação das medidas Covid, obrigatórias em todas as universidades e que, no caso da Madeira, totalizaram mais de 1 milhão de euros, nem da negação sucessiva, como já referi, do passo sub-23. Por tudo isto, termino com a seguinte mensagem para quem nos chegue. Estaremos sempre disponíveis a ajudar a melhorar as condições de vida e a frequência de todos os estudantes do ensino superior na região, em especial no ensino superior público. Agora, não estaremos disponíveis, nem seremos cínicos, hipócritas e muito menos aldrabões, como são estes senhores do Partido Socialista. Estes senhores há muito que passaram a razoabilidade da retórica e do discurso político, vendendo ilusões cósmicas que não têm, nem podem ter, fruto das circunstâncias, qualquer adesão à realidade. A Universidade da Madeira é uma universidade do país como qualquer outra. E negar isso é negar o igual tratamento que as regiões autónomas devem merecer, tanto quanto os restantes territórios continentais, que são instituições nacionais, tal como a nossa universidade. Da nossa parte, não contem com pequenez de atitude e pensamento, próprios de quem pensa pequenino, de quem se sente inferior e de quem está sempre disponível a prestar vassalagem aos de fora, sejam do continente ou do estrangeiro. A atitude do líder do PS é exemplificativa do seu caráter político e escrava. Estes senhores preferem mentir, enganar, omitir e iludir os madeirenses, em vez de exigirem a Lisboa a equidade que tanto merecemos. A Madeira não pode contar com esta gente. Connosco, esta gente não passará. Muito obrigado.